livro Gênesis, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. Traremos a narração, a narrativa da queda do homem. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Esse texto quem vai nos direcionar para meditar nessa frase imperativa, né? Não queira ser igual a Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a mulher à serpente: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Amém. É isso, eu quero falar hoje sobre a tentativa do ser humano, desde o princípio, de querer ser igual a Deus. A serpente aqui, tá, gente? O apóstolo Pedro explica que essa serpente aqui foi o próprio Satanás que se incorporou, que se transformou e conversou com a mulher. Pedro explica isso na sua carta. E eu dizia no culto das 7 da manhã que aquilo que ele disse à mulher, tentando convencê-la de que ela podia tomar do fruto que Deus tinha proibido que eles tomassem, o que a serpente falou à mulher, em sua totalidade, gente, nem tudo foi mentira, apesar dele ser o pai da mentira. Jesus explicou isso, né, dizendo que o diabo é o pai da mentira, e quem faz uso da mentira se assemelha a ele e se torna filho dele. Então, pessoas que vivem na mentira, na verdade, estão agradando. Jesus disse isso aos fariseus, né? Vocês estão agradando o pai de vocês, porque vocês estão vivendo na mentira. Apesar dele ser o pai da mentira e o pai do engano, nem tudo o que ele disse para a mulher foi mentira, foi parcial. Eu quero aproveitar para dizer que essa é a arma do maligno, tá, gente? Eu costumo dizer que o maligno, ele não tem a proposta, ele não tem o desejo de plantar certezas no nosso coração. Porque tem gente que acha que é assim, né? O maligno, para derrubar alguém, ele vai lá e diz para a pessoa: faça isso, diga sim. Não. A maior arma do nosso inimigo é plantar a dúvida. Por isso que ele é conhecido como diabo. Diabo, a palavra diabo em grego significa, diabolos, significa aquele que joga. Então é isso que ele faz com a mente humana, né? Ele gosta de jogar. Foi assim que ele fez a mulher. Todas as vezes que ele quer derrubar alguém, ele não traz uma certeza e uma convicção. Ele gera, ele suscita a dúvida. Foi assim com a mulher. Tem certeza mesmo que você entendeu o que Deus lhe disse? Foi assim que ele agiu com o próprio Criador, né? Naquela conversa que Deus estava tendo com ele em relação a Jó. Vocês lembram? Ele chega diante de Deus e Deus elogia Jó. E o que é que ele diz para o Criador? Tem certeza mesmo que Jó teme a você? Ao Senhor? Tem certeza mesmo? Você tem dado tudo o que ele quer? Tira o que ele tem. Imagina, gente. Ele teve a capacidade de tentar gerar dúvida em Deus.
Quando Deus elogia Jó, está lá Jó capítulo 1, ele diz: tem certeza mesmo que Jó te ama mesmo assim? Ou é só porque você tem dado a ele as coisas? Tira o que ele tem e veja o comportamento dele. Com Jesus lá na tentação, Mateus capítulo 4, ele agiu da mesma forma, lembra? Jesus está lá 40 dias jejuando, ele não diz para Jesus, chega para Jesus e diz assim: olha, transforma a pedra em pão e mata a tua fome. Como foi que ele chegou para Jesus? Se tu és o Filho de Deus. Mais ou menos assim, tem certeza mesmo que você é filho de Deus? Se é, prova, transforma a pedra em pão. Sempre, irmãos. A estratégia daquele que joga com a mente do ser humano é primeiro suscitar a dúvida e depois permitir que nós mesmos tiremos nossas conclusões e então ele vai poder nos acusar. Falei sobre isso aqui domingo passado, né? A proposta dele é nos acusar depois. Então todas as vezes que o ser humano ele cai da graça, todas as vezes que ele descumpre o propósito de Deus, o maligno ele faz isso gerando no nosso coração, na nossa mente, suscitando a dúvida. Ele é o maioral de suscitar dúvida. Foi assim que ele fez com a mulher. Tem certeza mesmo que Deus te orientou a não comer de nenhum fruto de nenhuma árvore? A mulher chega e diz assim: não, eu posso comer, Deus disse que eu posso comer de tudo, eu só não posso comer da árvore que está no centro do jardim, dessa eu não posso comer, eu não posso nem tocar. Deus nem tinha orientado ela assim, né? Mas ela estava tão suscitada a querer, que ela até inventou isso. Deus disse que eu não posso nem tocar. Aí agora, ele vem com a artimanha da enganação. E ele diz: não, você não entendeu direito. Na verdade, você foi privada disso, porque Deus sabe o que é que vai acontecer de benefício para você, se você tomar do fruto. Vamos voltar aí para a Bíblia, para ver o benefício que ele disse para a mulher, e você vai perceber que nem tudo foi mentira. São as meias verdades, né? Eu costumo dizer, irmãos, que as meias verdades são mais perigosas que a mentira direta. Quer ver um relacionamento que está indo para o fracasso? É quando esse relacionamento ele está sempre recheado de meias verdades. A pessoa, não minto não, mas está sempre vivendo meias verdades. É isso que ele faz. Perceba que ele não trouxe mentira na sua totalidade. Vamos lá, o que é que a palavra diz? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a mulher à serpente: certamente não morrerão. Ela falou uma mentira? Não. A mulher, depois que tomou do fruto, gente, ela olhou e disse: espera aí, verdade, eu não morri. Só que ela não explicou, né, que Deus estava falando da morte espiritual. Quando ela termina de comer, porque vocês sabem como foi a cronologia da narração, né? Ela primeiro come, não morreu, e ela vai lá e oferece para o seu marido, que também não morreu. Então até aqui a serpente acertou, né? Não falou uma mentira completa, só que falou uma meia verdade, porque a morte era morte espiritual. E ela disse: certamente vocês não vão morrer. Então quando a mulher toma do fruto e se vê viva, ela diz: espera aí, é verdade. Então não era tão ruim como Deus disse. Não era tão ruim como ele falou. Acho que ele estava querendo até me assustar. Só que ela não tinha percebido que ela já tinha o que, gente? Morrido. Então vamos lá. Certamente não morrerão. Versículo 5. Deus sabe que no dia em que dele comerem, falando do fruto, seus olhos se abrirão. Aconteceu isso, gente? Sim, aconteceu. Porque a palavra diz aqui, ó, que eles comeram, aqui, versículo 7, os olhos dos dois se abriram. Então aí a serpente não falou mentira. Falou o quê? Verdade. Vamos voltar para o versículo 5? Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus. Agora a oferta de ouro para o ser humano. Sabe por que Deus está privando você? Sabe por que Deus não está deixando você comer desse fruto? Primeiro, ele sabe que morrer não é uma verdade, você não vai morrer. Depois, se você comer, seus olhos vão se abrir. Os olhos se abriram. Terceiro, Deus sabe que no dia que você comer do fruto, você vai ser como Ele. Você vai rejeitar essa proposta? Essa oferta?
de ser como Deus, a oferta foi demais. Agora entenda, tá? A proposta que a serpente está fazendo à mulher, a oferta que a serpente está entregando à mulher, na verdade ela já sabia a receita. Porque a palavra diz que lá no princípio, lá na grande batalha que aconteceu no mundo espiritual, foi exatamente esse o desejo do maligno. Então ele está oferecendo ao homem, à mulher, algo que ele viveu. Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías capítulo 14, abre aí sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Isaías, capítulo 14, e nós vamos ler o versículo 13. Olha o que diz a palavra. Isaías capítulo 14, versículo 13. Você dizia no seu coração: subirei aos céus e erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Serei como o Altíssimo. Percebe que a oferta era algo já vivenciado por ele? Serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Seol você será levado e irá fundo ao abismo. Interessante, né? Que todas as vezes que o maligno faz uma oferta sedutora para o ser humano, só aparece diante dos nossos olhos o bônus. O ônus não vai aparecer. Quando a serpente oferece à mulher, coma, porque ele sabe que seus olhos se abrirão e vocês serão como ele. Só que a palavra diz que depois que ele pensou isso, o que ele teve como resultado na sua vida foi o abismo. O abismo completo e a escuridão total, irmãos, e foi exatamente o que aconteceu conosco, nós seres humanos. E é exatamente o que acontece na vida de todo ser humano que quer ser como Deus. Porque entenda, tá? Quando Ele nos criou, Ele não nos criou para sermos como Ele. Ele nos criou para sermos semelhantes a Ele. Porque nós não suportamos. Nós não temos a capacidade de sermos como Deus. Quando em Gênesis 1:26 ele diz sobre fazer o ser humano, ele não diz eu vou fazer o ser humano para ser como eu, não. Lembra o que está escrito lá? Então vamos voltar para a gente ler. Melhor a gente observar na Bíblia, né? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Olha o que diz a palavra. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Façamos o homem não igual a mim, façamos o homem conforme a minha imagem e a minha semelhança. É tão simples a gente entender isso, né? Qual a diferença, gente, de alguém ser igual e alguém ser semelhante? Eu já cometi essa gafe. Não sei se você já cometeu, de você ver gêmeos. Tem aqueles gêmeos que são idênticos. Eu já cometi a gafe de chegar e dizer, olha, eles são iguais. Não, eles não são iguais. Eles são semelhantes. Esses dias mesmo eu estava aqui com a Dani e a gente viu irmãs gêmeas e elas são assim, gente, idênticas. E a Dani perguntou, como é que faz para a mãe de vocês, como foi que... Porque tem a questão do estereotipo, né, o cabelo ou o óculos e tal, mas tirando isso, tem gêmeas que são assim, de fato, idênticos. Há uma diferença entre ser igual e ser semelhante. Gêmeos são semelhantes, não iguais. Por quê? Porque Deus muniu o ser humano de características únicas no seu físico, na sua alma e no seu espírito. Nós somos únicos, diga graças a Deus.
Quando então Deus decide fazer o ser humano, Ele não propôs que nós fôssemos iguais a Ele. E deixa eu te dizer, nós não suportamos isso. Todas as vezes que o ser humano quer se comportar como Deus, o resultado é o mesmo daquele que propôs isso à mulher: escuridão e profundo abismo. E você vai entender que essa tem sido a vida que muitas pessoas têm sido relegadas, de escuridão. Por quê? Porque sem perceber, estão querendo ser igual a Deus. Para a gente entender, gente, que nós não temos a capacidade de sermos igual a Deus, Deus ele tem três principais características que todos nós sabemos, né? A palavra diz que o Senhor ele é munido. Você não encontra esse termo na Bíblia, tá? Mas na forma que a palavra explica, a teologia então encontrou esses três termos. Você não vai encontrar esses termos assim escritos na Bíblia, mas a palavra nos ensina, e pela forma que nos ensina, a gente aprendeu que Deus ele é onipresente, ele é onisciente e ele é o que, gente? Onipotente. Então Deus ele é o que? Onipresente, onisciente e onipotente. O que é ser onipresente? Ele está em todos os lugares. O que é ser onisciente? Ele sabe de todas as coisas. Entenda, eu estou ministrando essa palavra para você, você está aqui olhando para mim, mas Deus sabe que vai na tua mente. Aliás, é importante que a gente fale isso num culto como esse, né? Ninguém mais no universo é capaz disso, é munido disso, nem os anjos. Isso quer dizer que o maligno, ele não lê a sua mente. Tem gente que se preocupa, né? Ah, pastor, será que o diabo consegue entrar? Não, ele não consegue, porque o único que é onisciente é Deus. Então só Ele tem toda a ciência, Ele sabe exatamente o que está se passando na minha e na sua mente nesse momento. Por quê? Porque Ele é onisciente. E a terceira característica de Deus, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu me preocupei também em trazer para que a gente compreenda essas características de Deus, algumas características de Deus que foram reveladas em nomes que ao longo da história, dos relacionamentos que a humanidade foi desenvolvendo com Deus, ele foi sendo conhecido. Por exemplo, o Senhor ele é conhecido como Jeová Jirê, que é o Deus que traz provisão, Ele provê todas as coisas. O Senhor é conhecido como Jeová Rafá. Primeira vez que esse nome aparece é lá em Êxodo, quando as águas amargas se transformam em águas saudáveis para o povo de Israel. Então Moisés diz: Jeová Rafá, o Senhor que nos cura, o Senhor que nos sara de todas as nossas enfermidades. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Naquela época os exércitos saíam para batalhar, eles saíam com estandarte, dizendo a quem pertencia, né? Então quando nós declaramos Jeová Nissi, estamos dizendo nós pertencemos ao Senhor. Jeová Makadesh, que significa o Senhor que santifica e que também é santo, é aquele que nos santifica. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Então quando nós estamos precisando de paz na nossa vida, o Senhor é quem promove essa paz, por isso Ele é conhecido como Jeová Shalom. Jeová Elohim, o Senhor que é o nosso Deus. Jeová Sabaô, o Senhor que é Senhor dos exércitos. Todas as vezes que na Bíblia a gente vê esse termo, Senhor dos exércitos, é Deus em posição de combate, é Deus em posição de batalha. Então se você está enfrentando uma grande batalha, quando você orar, que você declare isso: Senhor, o Senhor Jeová Sabaô na minha vida, o Senhor quem vai lutar as minhas guerras. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus, Ele luta as nossas guerras. Jeová El-Gimolã, que significa o Senhor que me recompensa, Ele que me traz a recompensa. Elohim, o Deus Supremo, é o Elion, o Deus Altíssimo, é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, é o Olã, o Deus Eterno, e Adonai, o Senhor e meu Mestre. Por isso que Ele é Deus, onipresente, onisciente e onipotente. Quem de nós, eu e você, falando da primeira característica de Deus, temos a capacidade de sermos onipresentes? Mas nós queremos ser.
E eu digo, irmãos, que essa é a causa, em todas as eras, em todos os tempos, a causa, o motivo causal de vermos tantas pessoas ansiosas e cheias de síndromes, vivendo no completo abismo. Sabe por quê? Porque eu e você queremos estar em vários lugares ao mesmo tempo. Isso adoece o ser humano, porque a gente não é Deus. Você está aqui 11h19 da manhã, mas tem gente que está em vários lugares nesse mesmo momento resolvendo coisas. Tem gente que já está amanhã às 10 da manhã, 10h15 da manhã, dentro da agência bancária. Isso vai adoecer a alma, meu irmão. O Brasil está figurando e está em franco avanço, tá? Para ultrapassar os Estados Unidos como o país mais ansioso do mundo. É o segundo país que mais se toma ansiolítico para dormir, é o Brasil. E qual é o motivo, pastor? Eu vou te dizer. É essa nossa insistência de querer estar em todos os lugares, resolvendo tudo. São 11h20 da manhã, o mesmo Deus que está aqui nessa manhã, Ele está lá do outro lado do mundo, no Japão, ouvindo a oração dos irmãos que estão lá também, louvando ao Senhor. Nós não. Eu e você, a gente não tem essa capacidade, mas a gente quer ter, tá? A gente quer ter essa capacidade de atender todo mundo, de resolver as demandas de todo mundo, aqui onde a gente está e lá na casa do filho, da filha, do cunhado, do pai, da mãe, da sogra, do avô, da avó. E a gente olha isso, irmãos, com naturalidade, com normalidade. Não vai dar certo. Querer se comportar como Deus e querer ter a capacidade de estar em várias frentes, resolvendo todas as coisas ao mesmo tempo, vai nos adoecer. E o que tem acontecido? Tem adoecido a alma do ser humano mais e mais e mais. Por quê? Porque a gente quer ser onipresente. A gente quer dar conta da vida de todo mundo. A gente não dá conta da nossa vida. Às vezes isso que tem tirado a paz dos pais. Você não vai conseguir ter essa capacidade. Nós mandamos os nossos filhos para a escola, nós oramos, abençoamos, pedindo a proteção de Deus. A minha mãe, sempre que a gente saía de casa, ela orava o Salmo 34, verso 7, sempre, a gente estava saindo de casa, ela declarava: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, e mandava a gente. Tenho certeza que com o coração assim, apertado. Estava lembrando esses dias para minha esposa sobre isso. Eu tinha 10 anos, o meu irmão mais novo tinha 8,5 e minha outra irmã tinha 6. E a gente andava 4, 5 quilômetros a pé, eu levando os dois. Imagina, uma criança de 10 anos, atravessando rua. Minha mãe não podia, porque tinha outros filhos em casa. Imagina a preocupação. Mas ou ela ficava em casa, ou ela ia com a gente, porque ninguém é onipresente. Mas nós, seres humanos, irmãos, insistimos e às vezes estamos arrancando pedaços da nossa alma e do nosso espírito para dar conta de tudo em todo lugar. Vai adoecer a alma, vai adoecer o coração. Por isso que as pessoas andam tão ansiosas. Por quê? Porque elas estão querendo ser Deus. Só temos a semelhança dele. Só podemos estar em um lugar. E no máximo a gente envia a nossa oração. No máximo a gente, com a nossa fé, consegue ir sustentando pessoas em outros lugares com a nossa oração. Esse é o máximo. Mas isso fica nos corroendo por dentro, né? E a gente sofre com isso. É interessante, quem lê o livro essa semana, tem uma parte do livro que o pastor Rick Warren diz assim, eu acho bem interessante quando alguém diz assim: olha, eu não vou poder estar não, mas eu vou estar em espírito. Quem leu isso essa semana? Aí o pastor Rick Warren diz assim: sabe o que isso significa? Absolutamente nada. Meu irmão, quando alguém disser para você: olha pastor, minha irmã, vai ter reunião do grupo, eu não vou estar, mas vou estar em espírito. Sabe o que significa? Nada. Ninguém consegue estar no lugar e o espírito está em outro. A gente pode estar em outro lugar, pensando, né, nas intenções da nossa oração, mas dizer para alguém que não está, mas está em espíritos, esse é um absoluto nada, porque quem só pode estar em todos os lugares é Deus. E às vezes, aquilo que a gente fala, né, tentando, na melhor das intenções, marcar presença,
pode ser o motivo da gente estar se adoecendo cada vez mais. Porque não vai adiantar. Ou a gente está aqui, ou a gente está aqui. Já já vai terminar o culto e você vai para casa, é lá que você vai estar. Tem um filho viajando, você está aqui, você não pode estar com ele, a não ser que seja nas suas orações. Mas você não tem essa capacidade. Irmãos, e se não descansarmos nesse lugar que o Senhor nos deu de presente, que é o presente, nós vamos adoecer. Esse é o motivo das doenças mais crônicas da alma do ser humano. É que Deus nos deu o presente, e ao invés da gente estar aqui, a gente está querendo estar em outro lugar, resolvendo várias frentes. E eu preciso direcionar essa minha palavra com muito amor, mas para você, minha irmã, você, mulher. Porque vocês foram munidas, sim, de uma capacidade de ter uma mente assim muito versátil. Diferente de nós homens, né? A gente quando foca para fazer uma coisa só. A mulher não, ela consegue. Mas tenha cuidado, como filha de Deus. No nome de Jesus, aprenda isso nessa manhã. Descanse seu coração nesse tempo aqui presente. Você não vai dar conta do futuro estando no presente e vivendo lá no futuro. E isso só provoca mais ansiedade. E todo ser humano que quer ser como Deus vai adoecer. Lembra do resultado da leitura de Isaías 14? Diz que quando ele quis ser igual ao Altíssimo, o que sobrou para ele? Escuridão e um abismo. Sabia que tem muita gente vivendo assim? A sua vida se transformou em um abismo. E o problema maior, né, gente, é quando a gente está tentando resolver presencialmente a vida dos outros, no mesmo tempo. O Deus onipresente consegue estar em todos os lugares. Nós não vamos conseguir. E se tentarmos, vamos nos machucar. A segunda característica de Deus que nós precisamos pensar e não tentarmos aplicar na nossa vida é que a palavra diz que Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele tem ciência de todas as coisas. O que eu estou falando você está pensando, mas Ele sabe também outros pensamentos que estão vindo na tua mente agora, nesse exato momento. Eu não tenho essa capacidade. Nem quero tê-la. Porque a palavra do Senhor diz, gente, que o muito saber, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Ele diz que o muito saber, a muita letra, o muito conhecimento, traz o que, gente? Enfado. O que é enfado? Cansaço. É isso que acontece quando a gente quer saber demais da nossa vida e da vida dos outros. Você entende quando você está sofrendo de ansiedade e pensando assim, mas e se eu tivesse feito aquilo? Você está indo para um lugar que não é seu. Porque quando nós, irmãos, começamos a conjecturar aquilo que não aconteceu, a gente vai sofrer em vão. É a mesma coisa que acontece com você que está tentando compreender a vida dos outros. Está aí um motivo que eu vejo o ser humano sofrer demais. Já lhe ocorreu essa frase do tipo, meu Deus do céu, eu não consigo entender o que é que se passa na cabeça do Jefferson. É claro que você não consegue entender, você não é Deus. Por que você está sofrendo com isso? Meu Deus do céu, eu não consigo entender como é que aquela pessoa toma tanta decisão errada. Em nome de Jesus, nunca mais repita, meu irmão, minha irmã, essa frase. Porque essa frase só vai te adoecer. Irmãos, Deus não nos muniu de capacidade de tentar entender a mente de ninguém. Ele entende a nossa mente, a gente não. E se a gente tentar esse lugar, sabe o que vai acontecer? A gente vai se machucar e vai viver nesse abismo profundo, porque nós não somos oniscientes. Isso acontece muito em família, tá, gente? Tem pessoas que estão sofrendo por causa das decisões erradas dos outros, porque você está querendo entender qual o motivo que leva a pessoa a tomar essa decisão. No nome de Jesus, olhe para mim. Deus não muniu nem você nem eu com essa capacidade. E às vezes a gente vai sofrendo, né? Pastor, mas não é legítimo? É legítimo quando a gente não tem esse entendimento.
Mas se tivermos a compreensão que Deus não nos muniu dessa autoridade de ter ciência sobre tudo, falava essa semana com a Dani, dizia, meu amor, quanto mais a gente tenta compreender e explicar a vida, tanto a nossa quanto dos outros, a gente vai entrar num lugar de colapso mental e de um cansaço incompreensível. Já aconteceu com você, de você terminar o dia, chegar no final de tarde, chegar no final de semana, e você dizer assim, meu Deus, como eu estou cansada, como eu estou cansada. E olha que eu nem me esforcei fisicamente. Óbvio. Eu vou te dizer, nem conheço quais foram os pensamentos que vieram na sua cabeça, nem quero conhecê-los. Mas eu vou te dizer o que aconteceu. Muita informação. Muito conhecimento. A palavra diz que o muito saber traz enfado. Então, quando a nossa mente se torna um campo de batalha para a gente tentar compreender as escolhas dos outros, as decisões dos outros, porque que as pessoas são insensatas, o que vai acontecer? A nossa alma, a gente vai assim, ó, se exaurindo. Tem gente que está dentro de um relacionamento e não, meu Deus, como é que pode essa pessoa que está comigo se comportar assim? Não consigo compreender. Você não vai compreender. Você não vai entrar na mente dessa pessoa. E quanto mais você sofre para tentar entender, mais esse abismo ele cresce. Porque é a gente tentando ser como Deus. As nossas doenças da alma, irmão, são resultado disso. A gente tentando compreender a vida dos outros, tentando compreender as escolhas dos nossos filhos, tentando entender as decisões do marido, tentando entender as decisões da esposa. Eu falei que eu ia trazer essa palavra e eu quero sim trazer essa palavra para os pais. Nós não vamos dar conta, irmãos, sobre tudo que acontece na vida dos nossos filhos. Não vamos. Nós não somos oniscientes nem onipresentes para estar com eles o tempo todo. E a gente vai ter que fazer o quê, pastor? Confiar no Senhor. Essa semana eu citei em minhas redes sociais uma série que eu recomendo você, pai, você, mãe. Agora se prepare antes de assisti-la, tá? Se prepare. Não estou falando de uma série cristã, estou falando de uma série normal, mas precisa uma preparação antes de você assistir. Uma série da Netflix chamada Adolescência. Quando eu comecei a assistir, já tinha dito, eu acho que eu vou assistir com meu filho, desisti. Possa ser que eu assista com ele depois, mas a linguagem não é apropriada. Penso que para pai e mãe assistir com o filho entre 12 e 13 anos, eu não recomendo. Porque é uma linguagem bem pesada e ela é muito densa. Você sai do outro lado dos 4 capítulos assim, com a alma densa, muito pesada. Mas sabe o que eu aprendi nessa série? Que eu recomendo você assistir. Aliás, tenho recomendado que os pais assistam juntos. Eu assisti junto com a Dani. O que eu tenho aprendido quando eu cheguei do outro lado é que de fato nós não temos controle nenhum, absolutamente nenhum, sobre as decisões dos nossos filhos. Por isso que a recomendação da palavra é: ensine a criança no caminho. Essa é a minha obrigação. Ensinar no caminho em que se deve andar. Depois, a palavra diz que se andar nesse caminho, não se desviará desse caminho. Mas às vezes nós pais estamos querendo dar conta de tudo e nós não vamos conseguir. E nos decepcionamos, né? Quando os nossos filhos tomam caminhos diferentes, nos decepcionamos. Mas o melhor é seguir aquela oração que a dona Raquel fazia quando a gente estava saindo. Olha, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Pronto, é o que eu preciso fazer. Pastor, mas eu não sou de gelo. Eu me preocupo porque eu sou responsável, eu sei. Nós somos. Mas a partir da palavra dessa manhã, o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, para a gente sair desse lugar que a gente pode estar involuntariamente, tá, irmãos? Porque às vezes nós estamos sofrendo porque a gente não tinha essa informação. E a gente estava querendo dar conta de tudo, estar presente na vida de todo mundo, resolvendo problema de cunhado, de tio, de primo. Você não vai conseguir, no máximo você vai se endividar mais, vai comprometer sua família, o orçamento da família e a saúde mental da família, tentando estar presente na vida de todo mundo, tentando estar pensando o que todo mundo está pensando. Você só vai se enfermar, e aí o que acontece? Um completo abismo. Nessa série fica muito lúcido o quanto nós pais precisamos entender. Vamos dar fundamentos
confiar no Senhor e tentar, né, descansar nele, porque nós não teremos essa capacidade. Meu Deus, o que é que se passa na mente desse meu filho? Meu Deus, o que se passa na mente dessa minha filha? É uma condição, olhe para mim, meramente da nossa humanidade frívola. Irmãos, construir essa frase, quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor me trouxe assim de forma bem clara no coração. Construir frases do tipo, o que se passa na mente de fulano? Meu Deus, eu não consigo entender como é que a pessoa tem aquela atitude. São frases, orações frívolas, porque não leva a canto nenhum. Só deixa a gente mais preocupado. Por quê? Porque não somos como Deus. Nem podemos estar em todos os lugares. Nem podemos saber todas as coisas. Terceiro, para a gente encerrar. O Senhor, Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Todo o poder está em suas mãos. Nas nossas não. Graças a Deus. Aliás, eu tenho aprendido cada vez mais, irmãos, que nós seres humanos, nós não sabemos lidar com o poder. A gente vai sendo moldado e treinado por Deus, tá? Depois de alguns tropeções. Olhem para todos os homens da Bíblia e você vai ver isso. Sendo treinados por Deus para conseguirem de alguma forma lidar com o poder, porque no normal nós não temos essa capacidade. E aí tem gente que está se colocando no lugar como se tivesse a capacidade e o poder de mudar a vida de outro ou de outra. Oh, meu irmão, minha irmã, só vamos sofrer, porque essa capacidade de poder é só dele. Por isso que é saudável, é salutar que a gente pegue tudo que a gente não tem capacidade, nem de estar presente, nem de saber, nem poder para resolver e entregar na mão do Senhor. Então, meu Deus, resolva. Eu não tenho capacidade para isso. Eu não sei lidar com isso. Olhe para aí, você tem coragem de dizer isso para Deus nessa manhã? Meu Deus, isso aqui eu não sei lidar. Esse assunto aqui, em relação à minha vida e à vida dessa pessoa que convive comigo, eu não sei lidar. Tome para o Senhor resolver. Ter essa atitude humilde, irmãos, é de um crescimento inexplicável. Quando o ser humano chega nesse lugar que consegue entender, não, eu não sei lidar com isso. Eu tenho que admitir, eu não tenho poder para lidar com isso. Senhor, resolva para mim, porque eu não tenho capacidade. Não tenho capacidade de lidar com esse assunto na minha vida, não tenho. Você está dizendo o quê? O Senhor que tem todo o poder, cuide disso para mim, por favor. Que faz tempo que eu estou quebrando minha cabeça para tentar resolver. Cuide para mim, por favor. Inclusive os nossos medos, tá, gente? Inclusive os vícios que têm dominado a nossa vida. Inclusive as nossas carências emocionais que têm dominado a nossa alma e têm machucado o nosso espírito. A gente tem que ter coragem de dizer para o Senhor, Senhor, por favor, eu achei que eu saberia lidar. Eu achei que eu tinha capacidade de lidar com isso, mas eu não tenho. Por quê? Porque eu não sou todo poderoso. Todas as vezes, irmãos, que o ser humano tenta viver com um superpoder, ele se dá mal. Olhe para pessoas que se perderam no personagem por causa do poder. Você conhece alguém assim? Gente que se perdeu no personagem. O Senhor chegou para essa pessoa e disse assim, deixa eu te dar a capacidade de domínio, de governo. E a pessoa se perdeu no personagem. No Brasil a gente tem visto isso assim de uma forma tão nítida e clara, né? É interessante quando a gente olha para a vida de Nabucodonosor, lembra? Naquela época, gente, Nabucodonosor, ele era imperador de uma parte muito, muito extensa do mundo. Todos nós já ouvimos falar, né, falando das 7 maravilhas do mundo, sobre os jardins suspensos da Babilônia. A palavra diz que um dia ele estava lá, olhando o esplendor do seu reino, e ele diz para si, tudo isso foi criado para a tua glória, falando dele. O tal do Nabucodonosor, o homem que tinha o nome da divindade no seu nome, né? Nabu era um dos principais deuses da Babilônia. Será que se sentia um Deus? E a palavra diz que quando ele olhou e disse isso, naquele exato momento, as suas unhas começaram a crescer. E a palavra diz que começaram ali a crescer pelos, como de animais.
E durante 7 anos, durante 7 longos anos, a palavra diz que ele comeu da relva. O Senhor o fez viver 7 anos comendo capim como um animal. Ele perdeu sua sanidade. E durante 7 anos o governo da Babilônia foi governado por regentes, possivelmente, tentando esconder a saúde mental do rei. 7 anos alguém que não soube lidar com o poder, olha que coisa, Deus o fez viver como animal. Irmãos, quando nós não sabemos lidar com o poder, o nosso comportamento de fato é de um animal. A gente perde o senso, a gente perde o sentimento, a gente perde a razão, a gente trata as pessoas apenas pelos nossos próprios instintos. Olha alguém que se perdeu no personagem por causa do poder, e não precisa muito não, tá gente? Não precisa muito. Alguém que se perde no personagem por causa do poder, não precisa muito poder não, vai se perder e vai viver com características animalescas. Perceba se não é assim. Isso às vezes é dentro dos pequenos relacionamentos, tá? Gente que se perdeu no poder dentro dos pequenos relacionamentos, terá característica animalesca. 7 anos, olhavam para o grande imperador Nabucodonosor e ele estava lá, se comportando como animal. Até que 7 anos depois, acho lindo isso no livro do profeta Daniel, o Senhor lhe recobrou, porque Deus, o Todo-Poderoso, é aquele que dá e aquele que tira. Tenha essa consciência no seu coração. Ele é quem dá e Ele é quem tira. Quando quem deu a sugestão para a mulher que poderia comer do fruto, porque seria como Deus, tentou isso, a palavra diz que o Senhor o tirou e o lançou, porque Deus é poderoso para isso. Então a palavra diz que Deus então recobre a Nabucodonosor a sua faculdade e a sua ciência mental. E ele então reconhece o seu estado degradante, e a palavra diz que ali ele então reconhece o Criador de todas as coisas como Senhor absoluto sobre a sua vida. O poder o destruiu. Saiba, tem gente que está ouvindo eu falar sobre poder e está achando que é poder de condição social, ou poder de um cargo. Não, às vezes é o poder da nossa arrogância. Sabia disso? Não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e pronto, não devo nada a ninguém. A palavra do Senhor diz assim, mais ou menos assim, e Deus lá do céu olha para o ser humano e diz para ele, pode fazer. O apóstolo Paulo, ele diz que a pior condição que o ser humano pode ser entregue por Deus, é Deus deixar você viver de acordo com as suas decisões e pela sua cabeça. Esse é o pior estado que o ser humano pode viver, é Deus deixar a gente livre na nossa sorte de decisão. É de fato para sermos jogados no abismo. Essa nossa capacidade de acharmos que temos o poder de decisão. E não temos, pastor. Você, por exemplo, pregou domingo passado que a gente tem o poder do livre-arbítrio. Você entende como Deus nos ama, Ele quer o nosso bem, mas diz, olha, eu te dou a prerrogativa de escolher, pode escolher. Mesmo vendo que a tua escolha pode destruir a tua vida, mas eu vou deixar porque eu te amo. Inclusive depois que der tudo errado eu vou te acolher. Mas você vai ter que experimentar na carne. A capacidade de ter todo o poder não é nossa, é do Senhor. Não temos a capacidade de estar em todos os lugares. Não temos a capacidade de saber todas as coisas. Não temos a capacidade de lidarmos com o poder. Só Ele pode. É óbvio que eu não posso encerrar a mensagem dessa manhã dessa forma. Está denso, gente? Falar desse assunto fica assim pesado. Mas eu quero te trazer, com toda a autoridade do Espírito Santo, uma palavra que vai aquecer o teu coração. Como é que eu lido então com isso, pastor? Então eu não tenho capacidade de ser onipresente? Nem quero. Não tenho a capacidade de saber todas as coisas? Nem quero. Não tenho a capacidade de ter o poder sobre todas as coisas? Também não quero. Como é que eu resolvo isso? Desenvolvendo uma amizade inteira, profunda, com aquele que pode todas as coisas. É só esse o jeito. (5:36 da manhã).
eu sou despertado por uma vozinha do meu lado, olhando para mim e sorrindo. O Daniel, 5h36 da manhã, meu Deus do céu. Eu disse, eu acho que eu já vou poder dormir pelo menos mais uns 10 minutos, né? Até 5h45 é a hora que eu acordo para vir. 5h36 já estava do lado de mim, olhando e sorrindo. Aí quando eu olho para o pé da cama, lá já estava a fraldinha dele, que já estava cheia, precisava ser trocada. E já estava um potinho assim de iogurte natural, que ele gosta de tomar. Potinho assim, já com canudo. Aí eu acordei, deitei ele, troquei a fralda, e agora ele já estava de fralda limpa. Peguei a minha unhazinha, fiz um furinho na tampa do iogurte, coloquei o canudo e levei o iogurte na boca dele. E ele ali mesmo na cama, tomou, terminou de tomar, não, e se deitou. Ele não precisa se preocupar em pegar o iogurte na geladeira. Ele nem tem essa capacidade. Ele não precisa se preocupar se a fralda dele está incomodando. Ele nem tem a capacidade de trocá-la ainda. Tem quem cuide dele. No nome de Jesus, aprenda a deixar Deus cuidar de você. Aprenda a deixar Deus cuidar da tua casa. Aprenda a deixar Deus cuidar dos teus sonhos. Você não consegue saber como é que vai estar a tua vida em 2030. Deixe Deus cuidar da tua vida. Ele já está lá em 2030. Ele já está provendo todas as coisas. No nome de Jesus, entenda isso. Aprenda, deixa Deus cuidar de você. Por isso, irmãos, que essa amizade que nós precisamos construí-la, desenvolvê-la com aquele que pode todas as coisas. Meu Deus, isso é maravilhoso, é uma oferta maravilhosa, é o Pai Celestial dizendo, meu filho, minha filha, deixa que eu cuido. Isso vai descansar a tua mente, isso vai descansar teu coração, deixa que eu cuido, coloque nas minhas mãos. Tem hora, irmãos, que a gente quer cuidar do nosso jeito, a gente quer cuidar da nossa forma, de acordo com o que está na nossa mente, a chance de dar errado, ela é grandiosa. Por isso, desenvolver amizade com Deus, né? Como diz o pastor Rick Warren, na leitura que fizemos essa semana, é o segredo para vivermos uma vida de paz. Do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, Ele está cuidando de você, diga graças a Deus. Começa a semana e termina a semana, Ele está cuidando da gente. E Ele quem cuida? Ele cuida dos nossos que estão perto, Ele cuida dos nossos que estão longe. Você pode dizer amém? Ele cuida das coisas que estão debaixo do nosso nariz e Ele cuida das coisas que estão longe do nosso alcance. E nós não podemos ter a pretensão de querermos cuidar de tudo isso, porque não vai dar certo. Aliás, quando a gente quer cuidar e a gente tenta ter características que Ele tem, porque nós somos semelhantes e não iguais, nós nos damos mão e nos machucamos. E as feridas sempre são feridas eternas. Todas as vezes que o ser humano tentou ser como Deus, herdou a mesma herança que o maligno herdou: feridas eternas. O que nós precisamos fazer é desenvolver uma amizade com o Criador, de tal forma que do momento que a gente vai acordar, do momento que a gente vai dormir, a gente tem uma certeza: é Ele quem cuida de tudo. É o que diz a palavra de Deus no Salmo 5, né? Em paz eu me deito e durmo, e volto a levantar no outro dia, porque é o Senhor quem me sustenta. A palavra do Senhor diz que Ele dá aos seus enquanto eles dormem. É enquanto estamos dormindo que o Senhor está provendo sobre as nossas vidas. Ele é Jeová Jirê, diga graças a Deus. Ele é Deus provedor, e a divina providência de Deus está declarada sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Desfrute disso. Eu quero trazer um recado para os jovens que têm andado cada vez mais ansiosos. Confia o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, descanse no Senhor. Jovens, adolescentes, o futuro de vocês já está garantido pelo Senhor. Ele já está cuidando da vida de vocês lá na frente. Como vocês vão terminar a faculdade, o primeiro emprego, o primeiro estágio, confie ao Senhor, e Ele vai cuidar de tudo e de todas as formas. Você pode dizer amém? Aplauda ao Senhor bem forte. Levante-se no seu lugar. Oh, eu creio nisso, que sempre estás comigo, meu Deus. Vamos declarar isso no nome de Jesus. Eu sei
que sempre estás comigo. Ah, meu Deus, que certeza, Senhor, que certeza que eu tenho, porque o meu futuro está nas tuas mãos. Você pode dizer isso? também sei. Mas se você está tomando as rédeas da sua vida, creia, o teu futuro não está nas mãos de Deus, está nas tuas mãos. Só nas tuas mãos. Eu creio assim, meu Deus. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és o meu Senhor. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. A palavra do Senhor diz: daqueles que vivem o propósito, tá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que vivem o propósito. Todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que te amam. Aplauda o Senhor bem forte. Bendito é o nome do Senhor. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Ah, como eu tenho certeza disso, meu Deus. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Esse é o meu aprendizado diário. Mas preciso aprender a confiar em Ti, descansar em Ti, meu Deus. Esse é o desafio. Esse é o grande desafio, meu Deus. Levante as suas mãos e declare todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Receba a visita do Espírito Santo sobre a tua vida nesta manhã. Deixa o Espírito Santo te tocar nesta manhã. Deixa o Espírito Santo te envolver nesta manhã. Oh, deixa Ele cuidar das tuas dúvidas. Deixa Ele cuidar dos teus questionamentos. Entregue tudo diante do seu altar. Daqueles que vivem o teu propósito. Daqueles que vivem a tua vontade, meu Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Diga isso mais uma vez. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Longe de mim querer ser igual a Ti, meu Deus. Livra-me disso todos os dias. Livra minha alma disso todos os dias, meu Deus. Entregue tudo diante do Senhor. Tudo entregarei. No gesto de fé, levanta as tuas mãos assim para o altar do Senhor e entrega tudo. Coloca tudo no altar do Senhor nesta manhã. As tuas dúvidas, os teus medos, as tuas preocupações, aquilo que você não tem controle, a tua família, os teus sonhos, entregue tudo. Tudo entregarei. Sim, meu Deus, tudo entrego, porque confio em Ti. Pare de entender as pessoas. Pare de tentar compreender o que está na mente das pessoas. Entregue tão somente. Entregue. Sim, tudo entregarei. Tudo entregarei. No teu altar, meu Deus. No teu altar entrego todas as coisas. Se você puder aí no seu lugar, se ajoelhe diante do Senhor. Se você não puder, pode ficar em pé, se sentar. Mas se você puder, se ajoelhe aí no seu lugar.
consegue entender que o se ajoelhar diante do Senhor é um sinal de rendição. No nome de Jesus, se renda diante dele, mas que isso não seja apenas um movimento físico, mas que seja um movimento poderoso da tua alma, da tua mente, dizendo para o Senhor: está aqui, meu Deus, eu estou aqui completamente entregue, vulnerável diante do Senhor, reconhecendo a tua soberania sobre a minha vida, reconhecendo o teu senhorio sobre a minha vida. Só o Senhor é onipresente, só o Senhor é onisciente, só o Senhor é onipotente. Diga para o Senhor: eu não sou nada diante de ti, eu dependo de ti, meu Deus. Entrego tudo diante do teu altar, entrego os meus medos, entrego os meus planos, entrego as minhas vontades, os meus desejos, entrego os meus receios, entrego, meu Deus, a minha vulnerabilidade, entrego tudo diante do Senhor, na confiança que tenho que o Senhor está cuidando. Entregue sua família diante do Senhor, entregue o seu casamento diante do Senhor, até aquilo que você não está conseguindo lidar nessa tua aliança, no teu casamento, entregue diante do Senhor. O Senhor quer que você provoque conversas, que você provoque momentos, mas você vai aprender, vai ter que aprender a confiar nele. Tudo entregamos, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixa. Meu Deus, cuide do coração dessa mãe, desse pai, que a alma, meu Deus, tem estado angustiada já tem um tempo, com tantos pesares, tantas dúvidas, tantos questionamentos. Cuide, meu Deus. O Senhor pode lidar com tudo isso e cuidar de todas as coisas, nós não. O Senhor é quem cuida dos nossos filhos, seja qual for a fase que eles estão, seja aqueles que estão cuidando de filhos na infância, na adolescência, na juventude, até filhos, meu Deus, que já são maduros, que têm tomado decisões precipitadas, erradas. Cuide, meu Deus. Entregamos nas tuas mãos os nossos filhos, para que o Senhor cuide. Entregamos os nossos medos, as nossas preocupações, para que o Senhor cuide. Queremos sair daqui nesta manhã, meu Deus, com esta certeza no coração: o Senhor está cuidando absolutamente de tudo, meu Deus. Eu tenho certeza que o Senhor está cuidando de tudo. Essa visão que se tem nesta manhã, meu Deus. Nosso pequeno Daniel dependendo completamente daquilo que o alimentava, daquilo que cuidava do seu corpo. É assim, meu Deus. Do momento que deitamos ao momento que acordamos, enquanto estamos dormindo, sabemos que o Senhor está cuidando de tudo, pois o Senhor pode todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor está presente em todo o tempo. E nós decidimos confiar em Ti, meu Deus. No nome de Jesus, vamos sair daqui nesta manhã firmes e certos que o Senhor está cuidando de tudo. Leva-nos em paz. Derrama, meu Deus, da Tua graça, do Teu favor sobre cada pessoa, sobre cada família. Declaramos que dependemos totalmente de Ti, na certeza que temos que o Senhor cuida de todas as coisas, porque o Senhor nos ama. Obrigado, te agradecemos, no nome de Jesus. Entregue tudo.
Fique em pé no seu lugar. Levante-se declarando isso. Tudo entregarei, meu Deus. Sim, meu Deus. Somente por ti. Por ti, Jesus, bendito, tudo deixa. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Bendito é o nome do Senhor. Para sempre exaltado o Deus que nos dá vida, que pode todas as coisas, que sabe todas as coisas, que está em todo o tempo presente. Abençoe quem está perto de você. Diga para essa pessoa: confie no Senhor. Não queira ser como Ele. Confie no Senhor. Deixa o Senhor cuidar da tua vida. Deixa o Senhor cuidar da tua casa. Deixa o Senhor cuidar dos teus sonhos. Entregue tudo no nome de Jesus. Amém. Vamos para casa na bênção do Senhor. Graças a Deus. Não queira ser como Ele. Queira ser semelhante a Ele. Amém. Obrigado, meu Deus, te agradecemos. Leva-nos em paz. Abençoa a nossa semana. Que seja uma semana de vitórias. Essa semana, meu Deus, ela está dividindo o término e o início de um mês. Para a vida de algumas pessoas, um momento muito crucial, meu Deus. Que o Senhor venha trazer provisão no nome de Jesus. Que essa tua filha, que esse teu filho experimentem da provisão dos céus. Que o Jeová Jireh esteja com a sua mão poderosa estendida sobre as nossas vidas. Nós queremos e dependemos disso. Te agradecemos no nome de Jesus. Leva-nos em paz, renovados em nossa alma e em nosso espírito, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe, uma ótima semana. Vai em paz. Viva o propósito de Deus. Deus abençoe sua família.